gravação iniciada, presidente. Dando sequência à nossa sessão de julgamento, vamos agora para o item 60. M. Dias Branco S.A., de relatoria da conselheira Thaís. Nesse caso, a gente vai ter sustentação oral do doutor Giancarlo. Eu peço, então, ao apoio para convidar o doutor Giancarlo a ingressar na sala. Item 60. Item 60 da pauta. Doutor Giancarlo. O processo será suplanador. Por favor, verificar a mensagem ativada na sala. Obrigado. Bom dia, doutor João Carlos. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Bom dia. Julgaremos agora o item 60 da pauta M. Dias Branco e de relatoria da conselheira Thaís. A conselheira fará a leitura do relatório e depois eu concedo a palavra por 15 minutos. Thaís, você tem a palavra. Obrigada, presidente. Vamos lá. Originalmente, a discussão destes autos encontrava-se abarcada no processo administrativo final 2012-34, no qual foram interpostos recursos de ofício e voluntário em face do acórdão 08024-034 da 4ª turma da DRJ Fortaleza, cuja ementa dispõe. E vocês vão ver lá que era um acórdão sobre IRPJ, tá? Uma parte aqui de incentivo fiscal, tá? Despesa com a aeronave, e uma segunda parte de PIS, tá? E de crédito de combustível, e falando sobre tributação reflexa, tá? Voltando ao relatório. A recorrente tomou ciência da decisão do DRJ em 19/10/2012, sexta-feira, e interpôs em 19/11/2012 2 recursos voluntários ao CARF, ambos até então coligidos no PAF 2012-34. Um, destinado à primeira sessão de julgamento, no qual se insurge contra a autuação de imposto de renda, referente à glosa de despesas com locação de aeronaves, e o outro, destinado à terceira sessão de julgamento, no qual contesta as autuações de PIS e COFINS, referentes à glosa de crédito na aquisição de combustíveis sujeitos ao regime de tributação monofásico, folhas 390 a 420. Mais especificamente, em seu recurso, guerreando os lançamentos de PIS e COFINS, a contribuinte reitera seus argumentos de impugnação, que está em folhas 269 a 283, afirmando que os autos estão ivados de nulidade, seja pela ausência de motivação clara do ato administrativo, 2, seja pela ausência de dispositivo legal impedindo a tomada de crédito pela interessada, e 3, seja pelo erro verificado no enquadramento legal disposto pelos autos de infração. Diante deste cenário processual, o relator responsável pelo processo na primeira sessão do CARF inicialmente determinou à unidade preparadora a formação de autos apartados para o controle da temática referente à contribuição ao PIS e a COFINS. Isso está na resolução número 13.02.00277, em folhas 485. E ato contínuo declinou da competência para julgamento do novo PAF, que é esse, final 2014-61, para a terceira sessão de julgamento. Isso está no acórdão 13.02.001.441, de folhas 504. É o relatório, presidente. Ok, doutor, são 9 horas e 57 minutos. O senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, presidente, relatora, bom dia a todos. Eu queria fazer, na verdade, um esclarecimento bem breve. Já fizemos em sede memorial também essa informação, no sentido de que os débitos de PIS e COFINS que foram segregados para esse processo administrativo que está em pauta agora, eles foram recolhidos pela recorrente, só que a informação ela foi juntada num timing um pouco ruim no processo original, no 2012-34, no mesmo dia que os processos foram segregados. Então a recorrente chegou a dizer que não havia necessidade dessa segregação,
porque os débitos foram pagos, mas como a informação foi juntada no mesmo dia, ela acabou ficando um pouco desencontrada, o processo foi segregado e pautado. Por essa razão, a recorrente apresentou memoriais de julgamento com a petição anexa, que informou os pagamentos e os comprovantes de recolhimento. Então, essa sustentação oral é meramente para informar esse fato e pedir o reconhecimento desses recolhimentos e a consequente extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 1 do CTN. É só isso, e eu me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Obrigado a todos. Doutor, está nesse processo, essa petição, ou está no processo que ficou lá no imposto de renda? Não, está no processo do imposto de renda, no 2012-34. Eu anexei a petição nos memoriais de julgamento que foram apresentados. Por isso que essa informação... Isso. Não, ela acabou não sendo juntada, a gente só notou esse equívoco quando o processo foi pautado. Por isso que eu vim aqui hoje e apresentei essa informação em memoriais. E agora, presidente? E tem outra coisa, isso aqui é recurso de ofício também, né, Thaís? Eu estou olhando aqui, isso é recurso de ofício e voluntário. Eu acho que o de ofício ficou na parte do imposto de renda. Mas está escrito aqui, isso aqui está escrito como recurso de ofício aqui na ata de julgamento. Foram eles que mudaram. Você vê, ó, eu coloquei recorrente em Dias Branco. Na pauta, desculpa. Não tem recurso de ofício nesse caso. Pode ter lá no... Eu acho que teve o negócio da aeronave lá no imposto de renda. Entendeu? Aqui é recurso voluntário. Isso, nesse desdobramento não, é só questão dos combustíveis. Desculpa a interrupção. Imagina, obrigada. Esse caso aqui, então, teria que ser uma retirada de pauta, né, Thaís? Para reanálise da documentação julgada. Sim. Então, doutor, eu trabalhei bastante nesse processo, viu? Não tem como ser diferente. Porque... Ai. Bom, não tem como, não tem condição de ver isso durante a sessão. Exatamente. Deixa eu só olhar a petição dele, que ele falou nos memoriais aqui, presidente, só para ver se realmente é o caso de retirada de pauta. Perfeito. Memoriais. E na ata está escrito recurso de Fazenda Nacional e N. Dias Branco. 2014-61. Que tem 60 páginas o memorial. Uma petição do patrono. Que são muitos comprovantes de recolhimento. É isso mesmo, a petição está falando que ele está fazendo desistência da parte de combustíveis, regime de tributação monofásica. A desistência. Desistência, estou procurando aqui as DARFs. É uma petição informando desistência da parte que a gente está discutindo aqui e tem as DARFs em seguida. Então, eu acho que realmente tem cabimento a retirada de pauta para eu analisar. Agora, doutor, o senhor trouxe isso só em memorial ou peticionou nesses autos isso aqui também? Não, foi só em memorial, porque não ia ter tempo hábil para a juntada da petição que fica, né, pendente de juntada de documento, por isso que a gente optou por trazer essa informação em sede de memorial. Ela foi apresentada logo depois do recurso voluntário, mas no mesmo dia, como eu disse, infelizmente o processo foi segregado e acabou vindo para a pauta de julgamento. Foi um equívoco da parte que a gente reconhece de desencontro de informação, mas também teve a parte da segregação ter sido feita sem a análise dessa petição no processo original. Então, se vocês entenderem necessário, a gente pode fazer a juntada como petição também, não tem problema. Sim. Entendo que seria ideal, né, assim, ter isso nesse Não, sem problema. Sem problema.
Ok, Thaís, então vamos retirado de pauta. Então, processo retirado de pauta por determinação do presidente após a sustentação oral do patrono do contribuinte, Dr. Giancarlo Evaso AB 336275, que informou a desistência do recurso com a apresentação de memoriais com dados de recolhimento. Acho que é isso, que é a informação que deve ser apreciada pela relatora. Ok? Tá, presidente, desculpa, você pode ler de novo o jeito que ficou? É até aberto para alteração na redação, tá? Tá. Processo retirado de pauta por determinação do presidente, após a sustentação oral do patrono do contribuinte, Dr. Giancarlo, que informou a desistência do recurso com a apresentação de memoriais com dados de recolhimento. É isso, não é? A gente pode colocar que a desistência do recurso foi em outros autos, que não nesse? Mas os memoriais estão aqui. Sim, mas para constar aí na ata que nesse processo aqui que a gente está analisando, até hoje não tem a informação de desistência, porque senão isso eu deveria ter feito por despacho, você concorda comigo? Tá, mas a desistência, quando ele apresentou dos memoriais, foi aqui. Foi nesse processo. Foi vinculado a esse processo. Sim, o memorial, mas nos autos... Não, mas então, que informou, por isso que eu coloquei, após a sustentação oral, que informou. Ele informou a desistência na sustentação oral, isso, com a apresentação dos memoriais. Isso, mas eu acho que é mais seguro e retrata melhor a realidade você falar que a desistência aconteceu nos autos originários do processo, de número tal. Recurso nos autos originários. Qual que é o número? Peraí que eu te falo. 10380. 10380. 10380. 723251. 2012, 34. 34. Tá. Ok. Perfeito? A essência do texto é esse. Um ajuste aqui, outro ali, a gente pode. Mas, de qualquer maneira, doutor, o processo é retirado de pauta. Ok? Até a próxima oportunidade. Obrigado pela participação. Ótimo. Obrigado. E aproveito para renovar o pedido de desculpa à relatora por qualquer inconveniente decorrente da necessidade de análise do caso. Realmente esse caso ficou um pouco confuso. Mas obrigado a todos pela atenção e bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigado. 2 processos e nenhum julgamento. Pauta por determinação do presidente. Ok? Thaís, é até importante você formalizar isso aí e colocar a informação que também, manda um e-mail para mim, nesse sentido, e informa que não é recurso de ofício também, não. Tá, eu vou até olhar aqui. Na ata está escrito recurso de ofício. Recurso de ofício e recurso voluntário. Tá aqui. Vou até olhar aqui a minha pauta. Como é que foi? Se eu coloquei isso na minha pauta. É que o recurso de ofício deve ter sido apresentado quando os autos ainda eram um só, né? Então o valor deve ter superado. E aí complica, né? Sim, mas na ata aqui não era para sair, né? Porque recorrente à fazenda não é recorrente nesse processo, nessa parte que nós estamos julgando. Porque senão vai estar embargo, eles vão falar que nós não julgamos o recurso de ofício. Olha lá, presidente, na pauta que eu, Thaís, mandei, minha pauta de março, estava como recurso voluntário. Então, o órgão competente aí do CARF, na hora que foi mexer, colocou recurso de ofício. Tá, então eu te peço, então, para você formalizar isso aí e mandar para mim. Tá isso bom. Aí, mas isso aí vai ser enfrentado, você enfrenta isso, esse processo retorna. Está registrado aqui, então. Agora o terceiro caso, com sustentação oral, nós vamos para a Ambev. Aqui eu acho que são 2 processos, né, Maísa? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tenho 3 processos da Ambev, se eu não estou doida. Não, só. Aqui se são 3, é 3 e outro é outro. Não, outro é CID, se eu não me engano. Isso, então tá.
dia, tá a pauta temática, agora é PIS e COFINS. Então, nós vamos julgar os itens 63 e 64 da pauta, Ambev, Companhia de Bebidas das Américas, relatoria da Maísa e o patrono, o doutor Antônio Augusto Della Corte da Rosa. Eu peço, então, o apoio para convidar o doutor Antônio Augusto a ingressar na sala, itens 63 e 64. Da pauta, doutor Antônio, o processo será apresentador. Por favor, verificar a privada na sala. Patrono convocado. Obrigado. Gente, esse negócio dessa informação, recurso de ofício e recurso voluntário, é complicadinho, né? Mês passado a gente teve que retirar o da Thaís de pauta, porque senão vai ter embargos que falar, nós não apreciamos o recurso. E no caso de recurso de ofício, se for mesmo, né, a Fazenda teria, em tese, interesse maior na apresentação de uma defesa, né, dada uma sustentação oral. E isso, como a Thaís mesmo diz, o apoio, eles fazem essa alteração, né, lá quando eles preparam a ata, depois que eu mando a informação, aí eles fazem esse tratamento com base no que está no sistema, né. Mês passado eles não fizeram, né. Você sabe que eu cheguei a falar com a pessoa responsável e ele falou que realmente, sim, passou aquele. E engraçado, porque aqui fez, só que fez errado. Mas isso aqui só sabe quem analisa o caso, né? Que foi o que eu expliquei. Teve a separação, estava na primeira sessão, enfim, eles não vão saber. Até peço para comunicar, acabei de assinar a retificação da ata de janeiro, aí não foi nenhum problema nosso, na hora que eles foram, na redação final da ata final lá, na hora do repetitivo, quando eles fizeram a referência ao processo paradigma, eles comeram o último dígito do processo paradigma, aí constataram isso, retificaram e acabei de assinar. Então, se vocês virem alguma retificação de ata de janeiro, foi isso. O dígito verificador está incompleto nos processos paradigmas, na hora da remissão no processo repetitivo. Olá, enquanto isso, qual que é o seu nome completo? Lara Moura Franco Eduardo. Lara Moura Franco Eduardo. Beleza. Ok. Bom dia, doutor Antônio Augusto, seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Julgaremos agora os itens 63 e 64 da pauta Companhia de Bebida das Américas Ambev, de relatoria da conselheira Maísa. A conselheira fará a leitura do voto, do relatório, depois eu vou conceder a palavra ao senhor por 15 minutos, ok? Maísa, você tem a palavra. Eu vou ler o final 2010-59. Fatos de auto de infração lavrado para exigência dos valores correspondentes a COFINS, devido após a imputação do pagamento via DARF, realizado pelo sujeito passivo, sem a inclusão da multa de mora devida quando do pagamento em atraso na competência de maio de 2007. Como se depreende do termo de verificação fiscal, a exigência decorre do não reconhecimento da denúncia espontânea informada pelo sujeito passivo no processo final 2007-67. Aí, eu não vou poupar a leitura, é isso, né? A pessoa jurídica tem efetuado o recolhimento sem a inclusão da multa moratória, apesar de ter indicado o pagamento da totalidade das contribuições. E fala, então, que incide a multa. Inconformada, a empresa apresentou a impugnação administrativa, sustentando a denúncia espontânea. Essa defesa foi julgada improcedente pela DRJ em acordo, assim emendado. Intimada da decisão, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando em síntese a ocorrência da denúncia espontânea do valor objeto de auto de infração, conforme requerimento administrativo para reconhecimento da denúncia espontânea, objeto do processo 697-2007-67. Em seguida, os autos foram direcionados ao conselho e ao relatório, presidente. Ok, obrigado. Mas, doutor Antônio Augusto, eu tenho a palavra, são 10 horas e 13 minutos. Doutores, doutoras, um bom dia. Obrigado pela oportunidade. Como referido no relatório, trata-se de discussão de denúncia espontânea, uma matéria muito simples, e o ponto central aqui na discussão é, há
a declaração do débito, a denúncia espontânea, por meio de abertura de um processo administrativo de denúncia espontânea, ou não, depende apenas da declaração da DCTF retificadora. O que acontece, resumidamente, como a doutora bem pontuou? Nos dois processos, doutores e doutoras, que eu já estou fazendo a sustentação, é a mesma discussão. A empresa apresentou a DCTF original, digamos aqui num valor hipotético de 100, recolheu o 100 dentro do vencimento, posteriormente verificou que havia se apropriado de créditos indevidos, então aumentou o valor devido para 110, perfeito? Ocorre que ela recolheu os outros 10 com os juros e sem a multa, e ao invés de imediatamente apresentar a DCTF retificadora, ela apresentou 2 pedidos para os 2 processos, pedidos de denúncia espontânea na esfera administrativa. Ou seja, antes de qualquer procedimento de fiscalização, ela apresentou um pedido de denúncia espontânea para estes 10, que não havia sido declarado na DCTF original. Pois bem, então o fisco fiscalizou, ao analisar aquele processo de denúncia espontânea, fiscalizou, deu por início uma fiscalização, e entendeu que não haveria denúncia espontânea, porque ela não teria retificado a DCTF até então. Posteriormente, a empresa retificou a DCTF, mas a discussão aqui é, o artigo 138 do CTN diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Então, ela não diz exatamente que seria pela DCTF retificadora, ela diz que é pela denúncia espontânea da infração. Então, se a empresa, mesmo tendo deixado de entregar na DCTF retificadora estes outros 10, tenha entregue nos processos administrativos apresentados para a Receita Federal a denúncia espontânea daquela infração, entendemos que está suprida e aplica-se o 138, devendo ser afastada. No caso, não é só a multa, porque houve uma imputação, a Receita Federal, todos sabem, ela não cobra apenas a multa nesses casos, ela faz uma imputação do pagamento, então deve ser extinto todo o crédito tributário. Então, posto isso, nobres julgadores e julgadoras, eu solicito o provimento do recurso voluntário, pois entendemos que está configurada a hipótese do 138, justamente pela apresentação dos pedidos administrativos antes de qualquer procedimento do fisco, onde denunciar a infração. E isso acompanhado dos pagamentos, logicamente, e com juros. Ok, doutor, obrigado. Maísa, você tem a palavra. Bom, presidente, é exatamente isso que o patrono colocou, a discussão, a diferença aqui, e é o que pode eventualmente gerar debate aqui no colegiado, é pelo fato da DCTF não foi entregue antes, né, no caso aqui, o que o contribuinte fez foi protocolar uma petição num outro processo administrativo. Aqui no início, eu coloco a questão da denúncia espontânea na forma do repetitivo, o que ele fala, né, o que consta da procuradoria, o repetitivo fala da questão da retificação da declaração, então, o que teria que analisar aqui nesse caso concreto. Consoante documentação anexada aos presentes autos, eu já estou lá embaixo, na página 5. Consoante documentação anexada aos presentes autos, e relato acima trazido no termo de verificação fiscal, observa-se que o sujeito passivo identificou o erro na apuração do PIS, originariamente declarado na DCTF transmitida em 4/7 de 2007, no valor de tanto. Posteriormente, a empresa verificou o erro cometido em sua apuração, identificando uma diferença no montante de 132 mil, procedendo com o recolhimento via DARF em 20/9 de 2007, acrescido apenas de juros de mora. O pagamento foi informado pela empresa por meio de petição protocolada em 7/11 de 2007, junto à Receita Federal, buscando o reconhecimento da denúncia espontânea, que deu origem ao processo 697 de 2007, anexando o DARF de pagamento. Em resposta a essa petição, foi proferido o despacho decisório, em 23/12 de 2008, informando que seria incabível o estudo da denúncia espontânea para afastar a multa de mora. Ao ser intimado desse despacho, o sujeito passivo foi intimado à realização da retificação da sua DCTF. E aí eu coloquei. A DCTF retificando as informações foi transmitida em 28/12 de 2009, no qual foi informado um débito total de PIS no acumulativo, de 600 mil.
Essa retificação deu origem a um procedimento de fiscalização instaurado em 4/1/2010, sendo o sujeito passivo intimado a explicar a razão da não inclusão integral do débito denunciado na DCTF retificadora. Em seguida, o sujeito passivo apresentou nova DCTF retificadora em 11/1/2011, indicando que o valor integral do débito objeto da denúncia espontânea constou da retificação. Informação essa referendada no termo de verificação fiscal, que reconhece que os valores que foram informados na DCTF retificadora, exigindo o recolhimento da multa de mora, não paga no DARF. Com efeito, essa é a única exigência esculpida no auto de infração que procedeu com a imputação do pagamento. E aí eu coloco para vocês o relatório. Observe-se, portanto, que o sujeito passivo procedeu com a informação do pagamento antes de uma ação fiscal, não por meio de sua DCTF retificadora, mas por meio de petição direcionada à Receita Federal, na qual informa que procedeu com o recolhimento a menor. Petição essa que ensejou uma atuação fiscal, na qual informa a posição da Receita Federal em torno da denúncia espontânea. Com isso, no presente caso, a notícia da existência de diferença a maior ocorreu por meio de petição, com a correspondente quitação concomitantemente àquela informação. Por sua vez, os valores foram incluídos na DCTF retificadora, apresentada após a exigência fiscal decorrente exatamente da petição protocolada. Evidencia-se, portanto, que o sujeito passivo antecipou-se à fiscalização e procedeu-se com o recolhimento dos valores de PIS devidos antes da transmissão da DCTF retificadora no período. Não se trata do caso clássico previsto no Superior Tribunal de Justiça, vez que a denúncia espontânea não ocorreu por meio da entrega da declaração, mas se trata verdadeiramente de uma maneira de buscar antecipar-se à fiscalização e ao procedimento fiscal. Com isso, a petição protocolada, antes de qualquer procedimento de fiscalização, que acabou por ser pelo próprio sujeito passivo, buscando reconhecer a existência do débito não declarado, objeto de pagamento via DARF com acréscimo apenas dos juros de mora. Sobre esse valor, portanto, cabe ser reconhecida a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, tratando-se de débito pago antes de qualquer procedimento fiscal e antes de sua informação em DCTF. Correto, portanto, o pagamento realizado sem o acréscimo da multa de mora. Confirma-se, portanto, a configuração da denúncia espontânea no presente caso, sendo plenamente aplicável ao artigo 138 do CTN. Tratando-se essa a única exigência esculpida no auto de infração, cabe ser integralmente cancelado o auto de infração. Então, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação de denúncia espontânea no presente caso e o cancelamento do auto de infração lavrado. É como voto, presidente. Ok, os dois casos idênticos, né, Maísa? Idêntico. Um é PIS e o outro é COFINS. Perfeito, está claro a situação. Alguém precisa de algum esclarecimento? Então, vamos para o voto. Pedro, como vota? Eu tenho um caso semelhante a esse, que vai ser julgado, acho que hoje ainda, e a mesma situação, eu acompanho a relatora. Ok, Silvio Renan? Com relator. Cíntia? Com relatora. Lara? Acompanho, presidente. Renata? Acompanho a relatora. Thaís? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea no presente caso e o cancelamento do auto de infração lavrado. Fez sustentação oral patrono do contribuinte, Dr. Antônio Augusto Della Corte da Rosa, OAB São Paulo 329432. Obrigado, doutor. Até a próxima oportunidade. Agradeço a atenção e um bom dia a todos. Vocês viram que está no valor econômico, acho que de hoje, falando da denúncia espontânea por compensação, né? Que agora a Câmara Superior está dando, sempre era empate, agora o outro lado. Acho que, se não me engano, é hoje ou de ontem. Mas a matéria lá do caderno legislação entre falando desse caso. Vamos agora, então, para a última sustentação oral da manhã. Usina Matares, itens 70 e 71 da pauta, também de relatoria da Maísa. Eu peço, então, ao apoio para convidar, deixa eu ver como é que chama o patrono, Dr. João Amadeu Santos, a ingressar na sala. Ok, menos. Item 70 a 71 da pauta. Dr. João Amadeu, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Vou entrar, obrigado. Ok, tá bem.
Para não provocar, presidente. Obrigado. Então deixa, amiga, depois a gente pega. Bom dia, doutor João Amadeu. Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Deixa, amiga, depois eu pego, eu vou pegar agora. Julgaremos agora os itens 70 e 71 da pauta, usina Matari S.A., de relatoria da conselheira Maísa. A conselheira fará a leitura do relatório e depois eu vou conceder a palavra por 15 minutos. Maísa, você tem a palavra? Presidente, eu vou ler o voto final 2002-11. E aí eu vou falar a diferença do outro, já aqui no relatório. Então, é auto de infração, é aquele auto de infração PROCJUD não comprova, né? Auto de infração lavrado presidente de recolhimento de COFINS, realizado aos períodos de apuração de janeiro a março de 97. No outro processo, são outros períodos. A exigência fiscal teve origem em procedimento de auditoria interna, realizado na DCTF, apresentado pelo contribuinte. Naquela declaração, o contribuinte informou o pagamento da contribuição por compensação, com crédito objeto da ação judicial 918729, e a exigibilidade suspensa dos valores referentes ao processo judicial 9456664. É a mesma coisa no outro processo. No auto de infração, a justificativa para a autuação foi identificada no campo ocorrência como PROCJUD não comprova. Então, eu coloquei aqui para vocês. Inconformada, a empresa apresentou a impugnação, informando que os débitos informados com exigibilidade suspensa quanto ao processo 566, o final 56664, foram incluídos em programa de parcelamento antes da lavratura da autuação, persistindo a causa de suspensão. Por sua vez, a compensação seria decorrente de crédito judicial transitado em julgado de fim social reconhecido na ação judicial 918729, cujas principais cópias foram anexadas à impugnação. No outro processo, referida defesa foi julgada parcialmente procedente pelo acordo da DRJ para manter a cobrança do tributo dos acréscimos legais, exonerando-se a aplicação da multa de ofício. No outro processo, a DRJ já excluiu o valor objeto do parcelamento desse processo 56664. Esses valores que foram incluídos no parcelamento. Nesse processo aqui, que é por isso que eu quis ler ele, nesse daqui não foi excluído. Aqui só foi excluída a multa de ofício. Então, no outro processo, a discussão é só em relação à ação judicial 918729, e aqui a gente tem o dos dois. Intimado dessa decisão, a empresa apresentou recurso voluntário, afirmando que a própria decisão recorrida indica o descabimento da autuação por reconhecer a cobrança em duplicidade a ser observada pela autoridade fiscal de origem, fase de parcelamento e a compensação informados pelo sujeito passivo. Alega a nulidade da decisão recorrida, face à desconsideração dos documentos, a improcedência do lançamento, face à inclusão de parte dos débitos no parcelamento, que é esse do 5664, os documentos do parcelamento foram anexados à impugnação, e a compensação com crédito judicial, conforme autorizada à época pela IN 67 de 2002, vez que o crédito objeto da ação 8729 não foi objeto de liquidação na execução 9611478, referente ao processo informado na DCTF. E, em seguida, os autos foram direcionados ao Conselho para julgamento. É o relatório. Ok, doutor, são 10 horas e 28 minutos, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado, bom dia, excelentíssimos senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Esse processo, eu vou também, como a eminente relatora fez, eu vou abordar os dois em conjunto. Temos o final
9523/2002, 90, e temos o de final 275/2002, dígito 11. Em ambos os casos, o que está se levando no recurso voluntário é a manutenção parcial da autuação, né? No acórdão da DRJ, parte das autuações caiu. E, basicamente, digamos assim, a tese jurídico-tributária aplicável é a aplicação ou não do artigo 66 da Lei 8383. Então, já vou adiantar aqui que a jurisprudência consolidada no CARF, até da Câmara Superior, em sua terceira turma, é de que as origens da compensação deste caso concreto são permitidas e são execuíveis por iniciativa do próprio contribuinte, porque estamos falando de créditos advindos do fim social, compensados com COFINS. Então, já é pacífico na jurisprudência que a destinação orçamentária é igual, isso até em doutrina também é abordado, a destinação orçamentária é equivalente e, portanto, a compensação por iniciativa do próprio contribuinte, desde que a existência do crédito seja comprovada por qualquer maneira admitida, né, em direito, ela é possível. E assim foi feito, né? Temos também em um caso, especificamente o 275, 2012, dígito 11, temos uma parcela cuja exigibilidade é em contexto por conta de parcelamento, até a própria decisão da DRJ, ela deixa de abordar esse ponto, porque passa a ser matéria em controvérsia, mas, especialmente, nesse processo, o 275 de 2012, dígito 11, temos um trecho na própria decisão que me chama muita atenção, eu gostaria de trazer aqui, que é a própria autoridade que está carregando o voto, né, que julga a decisão. Ela fala que caberia à delegacia de origem averiguar eventual duplicidade de cobrança, verificar a procedência da compensação feita pelo contribuinte, esse tipo de coisa. Isso está abordado mais especificamente na folha 119 do processo, ou é 114, né, enfim, mas no meio do voto, né, que conduz a decisão da DRJ. E isso para mim, nós entendemos como uma confissão da incerteza que há frente à manutenção desse valor que foi trazido aqui a julgamento, né? Se o contribuinte, ele demonstra com todos os documentos ao seu alcance, e são documentos, efetivamente, temos a sentença, temos o acórdão a sentença na Justiça Federal de Pernambuco, o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o trânsito em julgado desse acórdão nesse processo judicial abordado pela eminente relatora. E se tudo isso está comprovado nos autos, como está desde a impugnação, a auto-infração, né, foi novamente juntado no recurso voluntário, se isso está, e se nós temos o acórdão da DRJ afirmando que não há certeza e não fazendo nenhum tipo de cotejo analítico em relação à aplicabilidade do artigo 66 da Lei 8383, que é o artigo que rege esse caso aqui, então essa decisão ela não pode ser mantida, ela tem que ser reformada nos termos abordados no recurso voluntário. Esse caso, o 275, ele é mais controvertido. No 9523, o racional é o mesmo, mas ele chegou a afirmar, com certeza, né, o voto condutor da decisão objeto do recurso voluntário, chegou a afirmar, com todas as letras, que a compensação fim social COFINS, ela não poderia ocorrer. O que foi dito foi isso. E está em confronto, claro, com a própria legislação e com a própria decisão, com a própria jurisprudência, do eminente CARF, do eminente Conselho. Então, como a matéria é pacificada em Câmara Superior, e como no 275 não há sequer o afastamento da aplicação do artigo 8383, que é o que embasa a compensação feita por iniciativa própria, né, do contribuinte, solicitamos a procedência de ambos os recursos voluntários. É isso. Não vou me alongar mais, para não tomar mais o tempo de Vossas Excelências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor. Retorno a palavra à conselheira relatora.
Então, o recurso voluntário tempestivo e cabe ser conhecido. Como o patrono colocou, eu vou dividir aqui, né, nesse caso aqui que eu estou lendo, que é o 2002-11, a gente tem o 5664, quanto aos valores que foram incluídos no parcelamento, e o outro desse processo judicial 918729. Então, vou a cada um. Primeiro, esse da duplicidade da cobrança, quanto aos valores do processo, observe-se que é recorrente anexou aos autos documentos que comprovam que os débitos autuados foram incluídos no parcelamento, conforme informação constante das folhas 35 e 37. Com efeito, como se depreende do anexo 1 da autuação reproduzido no relatório, são exigidos quanto a esse processo os seguintes valores. Então, eu coloco aí para vocês. Por sua vez, na declaração do refis, anexada à impugnação, constam esses exatos débitos. Então, aqui é duplicidade, inclusive no outro processo, isso daqui já foi reconhecido, os valores pela inclusão no parcelamento, a mesma documentação foi apresentada, só que lá a DRJ excluiu, e aí não é objeto de recurso de ofício por causa do valor. Então, aqui eu estou excluindo pelo fato de ter essa duplicidade da cobrança. Aí, agora, quanto ao processo judicial 8724. 8724 ou 8729? Perdão, 8729, perdão, eu escrevi errado aqui. 29. Perdão, patrono. E a impossibilidade da modificação de critério jurídico. Então, aí, esse daqui é o mesmo voto para os dois, tá? Da mesma forma, igualmente, cabe ser dado provimento quanto ao processo judicial 8729, cuja existência foi devidamente demonstrada pelo sujeito passivo em sua impugnação por meio dos documentos acostados nas folhas 59 a 81, nesse processo, né? No outro processo também foi juntado. Com efeito, a única motivação trazida no auto de infração para admitir a declaração como inexata quanto ao referido processo foi afastada pela empresa por meio da confirmação de sua existência nos presentes autos, sendo que a manutenção da autuação por outro motivo implicaria em modificação do critério jurídico da autuação. Nesse aspecto, observe-se que a própria decisão recorrida reconheceu a existência do processo judicial, admitindo a existência nos autos dos documentos apresentados pelo sujeito passivo, nos quais informa a Receita Federal a realização das compensações e a desistência da execução judicial. Aí, então, tá lá, constam documentos apresentados para esclarecer a compensação. Contudo, a autuação foi mantida por entender o julgador a qual que os reflexos daquelas ações judiciais nos débitos declarados não procediam. Ora, esse novo entendimento se apresenta como uma modificação do critério jurídico adotado na autuação, vedada pelo artigo 146 do CTN. No presente caso, o auto de infração foi lavrado, vez que o processo judicial informado não teria sido confirmado. Após sua efetiva confirmação, a DRJ busca a modificação da motivação adotada para respaldar a exigência fiscal em novo motivo, suposta não procedência do reflexo da ação fiscal sobre os débitos declarados. Contudo, essa modificação não poderia ser realizada pela delegacia de julgamento. Aí aqui eu faço uma distinção entre erro de fato e erro de direito, trago o voto da Thaís, da conselheira Thaís, quanto a essa questão, no acórdão 3402-006-671, e aí eu vou poupar a leitura. E a questão também, o acórdão da Câmara Superior, 9303-008-450, que também fala exatamente dessa questão de proc-jude, né, proc-jude de outro CNPJ, proc-jude não comprova. Ora, afastada a causa trazida na autuação para sua lavratura, ele deve ser cancelado por vício na motivação. Em razão da clareza de suas razões, e aqui eu trago um voto do conselheiro Antônio, ex-conselheiro Antônio Carlos Atulin, do acórdão 3402-004-118, que ele fala exatamente disso, desses processos, desses autos de infração eletrônicos que foram lavrados, que não traziam essa motivação, a motivação era exclusivamente o proc-jude não comprova, ou essa questão, o que consta, né, era bem genérico. Então, aqui também foi dado provimento nesse sentido. Assim, por vício na motivação do lançamento, quanto ao processo judicial 8729, imodificável no curso da discussão administrativa, deve ser cancelada integralmente a exigência fiscal. Então, nesse processo, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal remanescente do auto de infração, da cobrança e duplicidade, do 5664,
e do vício em sua motivação quanto ao processo judicial 8729. É como voto. No outro, eu estou dando integral provimento para excluir o 8729, que é esse só exclusivamente em relação ao vício de motivação. Então, no resultado, presidente, eu deixei igual, como dar provimento ao recurso voluntário. O outro processo, deixa eu só ver se tem, acho que a única particularidade do outro processo, o 2000 e, qual que é o 2000 e, 2290, é que o contribuinte, ele trouxe os documentos desse da 8729, ele só não trouxe essa questão da desistência, que consta desse processo aqui, mas a questão principal, eu nem pedi para juntar aqui, porque o que é importante é que o 918729, esse processo efetivamente existe, aqui nos autos aqui também o contribuinte também juntou isso. Então, vocês vão ver que a decisão da DRJ, ela foi um pouco diferente, porque ela foi posterior, né, ela é mais nova do que aquela anterior que a gente tinha analisado, mas, para mim, é o mesmo resultado. É isso, presidente, é como voto. Ok, Maísa. Obrigado. Alguém precisa de algum esclarecimento? Todos? Então, como vota, Pedro? Eu concordo com a conselheira com relação à questão da duplicidade, né, que foi comprovado no parcelamento, e vou abrir divergência com relação à mudança no critério jurídico. Não concordo que houve mudança no critério jurídico, a empresa tem que ser constatado que a ação judicial beneficiou ela com relação a esse processo, né? O que foi constatado que não beneficiava. Então, abro divergência com relação a essa questão, a mudança no critério jurídico. Para mim, não houve. Ok, Pedro. Então, o item 70 da pauta, então, você abre divergência em tudo, que esse no 70 da pauta é apenas o PROC-JUDI. O 71 é que tem a questão da duplicidade, né? Então, você daria provimento parcial no 71, isso, né? Exato, entendi. Presidente, só para esclarecer, ele não chegou a adentrar falando que o processo não aplicaria para o contribuinte. A fiscalização nem chegou a analisar os requisitos, inclusive a questão de ser tributo de mesma espécie ou de espécie diferente. Isso daí veio depois. Então, não tem isso, enfim, só para esclarecer, questão de fato, né? Não tem essa questão aqui de que não seria aplicável essa ação judicial. A ação judicial, ela foi interposta pela usina Matari, é a mesma pessoa jurídica, a questão, né, que teria eventual discussão quanto à compensação, que não foi feito com auto. Mas na DRJ foi suscitada essa questão e ela argumentou isso, né, que não era beneficiário, não contemplava o pleito contribuinte à outra ação judicial, ok? Ok, Pedro, está claro. Então, você está dando provimento parcial no 71 e no 70 você está negando o provimento. É isso mesmo, né, Maísa? Nós demos agora para o 71, perfeito. Eu estou sem os itens, perdão, presidente, eu falei isso, mas eu estou sem o item da pauta aqui. Final 2002-90, que é esse que você leu. O que eu li, o 2002-90 é integral, então, seria. Integral, não é integral não, o 2002-90 você tem dois fundamentos, um é a duplicidade e o outro é o... Não, é o 2002-11 que tem os dois. Ah, tá, então o 2002-11 é que tem os dois. Isso. Perfeito, tá, ok. Então é o 70... 2002-90 é um só. Perfeito. Então o 71 o Pedro está negando o integral e o 70 o Pedro está dando parcial. Isso, parcial. Isso mesmo. Perfeito. Renan? A divergência, presidente. Cíntia? Estava analisando. Eu vou acompanhar a relatora integralmente. Ok. Lara?
Acompanho a relatora na integralidade, no final 11 e no item seguinte da pauta. Ok. Agora é a Renata. Acompanho a relatora em ambos os processos. Ok, Renata. Thaís. Desculpa, presidente. Esse caso já foi muito discutido pela turma, né? Eu já me manifestei algumas vezes nesse mesmo sentido, eu acompanho a relatora. E especificamente com a diferença da questão da duplicidade, também acompanho. Ok, Thaís, eu vou acompanhar a divergência. Eu entendo que essa questão do PROC Jut não é simplesmente essa questão de motivação lá no alto. Ele fala, ele dá a informação mais completa do que apenas o escrito PROC Jut, né? No meu entendimento. Então, aqui ficou por maioria de votos em dar provimento nos dois casos. Prevaleceu o voto da relatora, vencidos os conselheiros Pedro, Renan e Rodrigo, nos dois casos. Não precisa de desígnio. Aí, Mineiro, eu acho que no outro você tem que falar que dava provimento em menor extensão. No 2011. No 2002. No final 11. Isso. Okay. Porque aí seria por unanimidade quanto à exclusão. Espera só um pouquinho. Então, esse é o 70, né? Isso. Acorda os membros do colegiado por unanimidade. Não, por unanimidade de votos. Não, aqui não. Para o reconhecimento do lançamento em duplicidade, vocês reconheceram por unanimidade, né? Acorda os membros do colegiado. Por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário quanto ao lançamento em duplicidade. Isso? Aí, se quiser copiar, você tá aqui no final, na conclusão do meu voto, tem aqui. Para cancelar a exigência fiscal remanescente do auto em relação à cobrança de duplicidade quanto ao processo final 56664. Deixa eu anotar aqui que é preferível, mas eu já tinha fechado. Ao recurso voluntário quanto ao lançamento em duplicidade. Quanto ao lançamento em duplicidade relativo ao processo judicial, tal, que senão fica 2 quanto. Relativo ao processo judicial 94-56664. Isso. Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Quantas parcelas remanescentes? Só para evitar. Isso, as parcelas remanescentes. Vencidos os conselheiros Pedro Souza Bispo, Silvio Renan do Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes. Presidente, não sei se eu ouvi direito, você falou Pedro de Souza Bispo ou Pedro Souza? Não, é Souza, Pedro Souza com S. Ah, tá ok. Eu sei, minha esposa ela é Souza com C e ela é Di. Eu faço bem essa distinção. Sustentação oral do... Deixa eu ler tudo. 70. Acorda os membros do colegiado 1 por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário quanto ao lançamento e duplicidade relativo ao processo judicial 945666-4. 2. Por maioria de votos em dar provimento ao recurso voluntário quanto às parcelas remanescentes, vencidos os conselheiros Pedro, Silvio e Rodrigo. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, Dr. João Amadeu Santos, OAB Pernambuco, 41190. E no outro, vamos lá, acorda os membros do colegiado. Por maioria. Aí é por maioria de votos. Em dar provimento ao recurso voluntário. Aí não tem nada de diferente que foi dado provimento. Vencidos os conselheiros, fez sustentação oral ao patrono. E é esse o resultado, doutor.
Ok, obrigado. Até a próxima oportunidade, doutor. Agradeço muitíssimo, bom dia, até a próxima. Eu ia te sugerir uma questão só de redação, Mineiro, para não ficar dois, dar provimento. Lá, a membros colegiados em dar provimento ao recurso voluntário da seguinte forma: por unanimidade, e o outro, dois, por maioria. Colegiado em dar provimento ao recurso voluntário da seguinte forma. Senão fica dois. Por unanimidade de votos. Unanimidade de votos. E por maioria de votos. 4. Ok. 2. E com isso encerramos as sustentações. Só confirmando, Val, não tem mais ninguém aguardando não, né? Não, presidente, tem mais ninguém não. Ok, obrigado. Então, com isso, então, que foi DPM, né? DPM e DPM. Vamos seguir agora a pauta correta. O café agora, intervalo não, né? Vamos acelerar um pouquinho. Vamos então, gente, se puder a gente ajudar os mais rápidos. 1 minuto. Oi. Eu só preciso ir ao banheiro. 1 minuto. Vai lá, não tem intervalo para todo mundo, não. Só para a Renata. Okay? Depois a gente faz para todo mundo, porque a gente tem que acelerar um pouquinho. Cristal é fácil. M. Dias parece que é difícil. Alguém mais tem algum fácil? Maísa, Companhia Municipal de Energia. É tranquilo, eu acho. Deixa eu lembrar aqui. É tranquilo, não conhecimento. Ok. Damasco do Renan. Como é que é, Renan? Eu estou propondo uma diligência, presidente. Ok. Gráfica da Maísa. Gráfica Assis. Eu já vi esse Gráfica Assis. Deixa eu ver. A gráfica em tempestividade. Ótimo. Rio Branco da Maísa. Qual deles? Tem 2. Só tem um. Tá. Esse então deve ser um intempestivo. É o final 2014-06? Não, 2014-35. É o único que é de piso. O outro é outra matéria. Tá. O 2014-35 súmula. Ok. E o Brasal da Renata? Brasal, Renata. Tá, então tem medidas fácil também, viu, presidente? Qual dos dois que é fácil? Os dois? 2007-63, tá hoje, né? 2007-63. O 2013-84 está escrito aqui denúncia espontânea. É rápido, fácil? Os dois de denúncia espontânea são fáceis, porque a turma conhece a discussão. Tá. O outro está escrito aqui multa de ofício, não está escrito denúncia espontânea, não. Tá. No perda de espontaneidade também tá. Então, parece que todos são fáceis. Então, vamos seguir a ordem. 52 da pauta, Cristal Alimentos. Conselheira Maísa tem a palavra. Então, presidente, esse é igual àquele que a gente fez, que eu propus a resolução do PIS ontem, igual da COFINS hoje. Esse aqui é COFINS. Da mesma forma, não foi juntado os valores, nada relacionado aos relatórios demonstrativos, a relatório de auditoria, e em relação a algumas questões eu vou perguntando algo a mais, né? Então, a questão do frete nas operações de aquisição de produtos para industrialização, o que seria esse frete na aquisição. Aqui, ele anexou um livro de apuração de CMS, só que não está claro, os créditos glosados se referem a outro período de apuração. Eu posso ler esse pedaço aqui só, mas, basicamente, eu estou questionando essas questões aqui. Especificamente quanto aos créditos extemporâneos, observa-se que não está claro no presente processo qual o valor do crédito tomado de forma extemporânea e a confirmação por parte do sujeito passivo de que ele não teria sido tomado na época própria. O sujeito passivo anexa ao recurso voluntário uma longa relação de notas fiscais de aquisição de mercadorias, que consta das folhas 153 até 4.243, aparentemente todas referentes ao período de apuração sobre a análise. Anexou ainda o livro de apuração. Entretanto, não está claro se os créditos glosados se referem a outro período de apuração ou ao próprio período de apuração sob análise.
se há efetivamente glosa de crédito extemporâneo no presente processo, e, caso positivo, qual o período de apuração aos quais os créditos se referem e se esses créditos foram oportunamente tomados na época própria. Então, eu vou ler os quesitos aqui, o outro é a questão de insumo. Então, mas foi igual ao de ontem? Não é idêntico, porque aqui tem mais coisa, mas é igual. Os quesitos foram mais do que você colocou ontem? Mais amplos. Foram mais amplos? O que é diferente é só do item 3 aqui. Então, acho que você podia focar nisso. Ontem foi aprovado por unanimidade, então vamos focar no que foi diferente. É só isso aqui, então. Enfrentando a documentação e as longas, porque aqui tem uma longa relação de notas fiscais e outros documentos anexados, analisando a validade e a possibilidade da tomada de crédito extemporâneo. Importante que a fiscalização esclareça se no despacho decisório já constava a exigência de retificação do DACON da DCTF para a tomada do crédito extemporâneo. Ademais, em se tratando de crédito de insumo, importante que avalie a possibilidade da tomada com base no parecer normativo. Então, a diferença aqui é que esse aqui tem crédito extemporâneo, o outro não tinha. E a mesma coisa aqui em relação ao frete na questão de produto. Então, é só isso, presidente. Ok. Então, nós já apreciamos isso, acho que dá para a gente... Proposta de diligência da conselheira relatora, próximo àquilo que foi decidido ontem, com um acréscimo. O voto, Pedro. Acompanha a relatora, presidente. Silvio Renan. Com a relatora. Cíntia. Com a relatora. Lara. Acompanhe. Renata. Com a relatora. Thaís. Acompanho. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Aplica-se aos itens 53, 54 e 55 da pauta. Aqui só uma observação, gente. Pensando já na próxima composição, tudo, você vê que esse processo ele foi separado do outro. Né, julgamos um de outro no outro. Quando a pauta é temática, a montagem da pauta ela se dá pelo código da infração que a gente identifica, código do processo. Então, se você informa o processo é igualzinho, quem sabe que é igualzinho é o relator. E a informação que eu tenho, quando eu vou montar a pauta, é o código. Então, quando você coloca que um é uma coisa e o outro é outra coisa, automaticamente eles lembram. Aqui um é PIS e o outro é COFINS, o código é idêntico. Não, mas um é 63 e o outro é 61. Não, mas tem outra coisa, por isso que foi diferente aqui. Esse aqui saiu como outros, matéria de diligência, e o lá de cima saiu com conceito de insumo. Entendeu? Por isso que abriu, né? Porque se fosse tudo com conceito de insumo, mesmo sendo um 61 e outro 63, eu junto coloco o mesmo. Mas se você informa uma outra matéria aí, vai ser cada um por um dia. Isso atrapalha para você, para patrono e para a gente no andamento. Muitos fazem isso. Né? Então, a gente procurar ajustar isso, sempre esse ajuste fino. Ok? Vamos, então, agora para o item 61 da pauta, M. Dias Branco, Indústria e Comércio, da Thaís. Vamos lá, Thaís, você tem a palavra. Obrigada, presidente. O 61 é o final 2013-84. Isso. Presidente, a discussão aqui é conhecidíssima do colegiado. Acho que, inclusive, a gente está com um suplente, né, que é a Lara. Eu acho que é conhecida da Lara também, ela pode me falar se não for o caso. Mas que é a questão de aplicação da denúncia espontânea para pagamento feito via compensação, tá? E eu vou ler a ementa, que sintetiza todo o pensamento, se o senhor me permite, tá? Porque é simplesmente isso, a discussão, tá? A compensação tributária efetivada pelo contribuinte por meio de PERDECOMP constitui sistemática que acarreta no encontro de contas, tendo como resultado a extinção de duas obrigações contrapostas: relação jurídica tributária, em que o contribuinte tem débito perante o fisco, e relação jurídica de restituição de indébito ou ressarcimento, na qual o contribuinte tem o direito a crédito a ser pago pelo fisco. Artigo 170 do CTN e artigo 74 da Lei 9.430. Há, portanto, concomitante pagamento de tributo e restituição de débito ou ressarcimento do tributo. Ou seja, a compensação tributária é assim pagamento, de modo que a figura possível de ser abrangida pelo benefício da denúncia espontânea, com consequente exclusão da multa moratória nos termos do artigo 138 do CTN.
Tá? Então, é um processo que se restringe a isso, a aplicação de multa, em razão da denúncia espontânea por compensação. Por isso, eu estou voltando no sentido de dar parcial provimento do recurso voluntário para excluir a multa moratória da cobrança perpetrada pela fiscalização. Ok, isso aqui é processo PERDECOMP ou auto de infração? PERDECOMP, eu acho. Deixa eu ver. Eu vi que era PERDECOMP, pelo seu Auto de infração. Auto? Auto de infração. Sim. Quer que eu vou com mais calma? Vamos com mais calma. Não, o detalhe é só esse, a gente ter certeza se isso é auto de infração ou PERDECOMP. E que fala, a lançamento de ofício no seu relatório, o litígio decorre da lavratura dos seguintes autos de infração. Está claro. Então está aqui, lavratura dos autos de infração por conta da PERDECOMP e tal, mas o auto é lançamento de ofício que se faz tendo em vista a insuficiência do recolhimento ou declaração das contribuições relativas a alguns períodos. Isso. É isso, né? Na ementa do julgamento da DRJ, que está na página 5, já ficou delimitado ali, que a questão é denúncia espontânea multa de mora. Tem também uma questão desse prazo de 20 dias, da Lei 9.430, que pode ser que seja importante ler. Para mim, ele é íncito ao mesmo assunto, mas a gente pode ler essa primeira página aqui do voto para ficar mais claro. Pode ser, presidente? Sim, pode. Vamos lá. Tendo o contribuinte tomado ciência do acórdão em 26 de 6 de 2017 e apresentado o recurso em 17 de 7, ele é tempestivo, então eu passo ao litígio. Inicialmente, cabe apontar alguns fatos. O primeiro ato de ofício dirigido à fiscalizada foi o termo de intimação de folhas 17 e 18, datado de 21 de maio de 2013, tendo o contribuinte sido cientificado em 29 de 5 de 2013, aviso de recepção de folhas 19. Nos termos do inciso 1 do artigo 7º do Decreto 7235, o referido documento deflagrou o início da fiscalização, porque se a gente está falando de denúncia espontânea, tem questão de quando que iniciou o processo de fiscalização. Como indicado pelo autuante, ainda no curso da fiscalização, no dia 12 de 6 de 2013, foram efetuados 3 recolhimentos via DARF, cópia do documento de anexado a folhas 30 e 32, Código da Receita 5856. Em 17 de 6 de 2013, o contribuinte entregou à Receita Federal diversos PERDECOMP, em que pretende compensar créditos em seu nome com débitos da COFINS e do PIS, período de apuração junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2009. Tem folhas 33 a 106. Tais recolhimentos foram efetuados, portanto, no prazo de 20 dias, estabelecidos no artigo 47 da Lei 9.430, acrescido somente dos juros de mora, não tendo o contribuinte efetuado qualquer recolhimento a título de multa moratória. Daí vem a questão a ser respondida por este colegiado. É possível a aplicação dos efeitos da denúncia espontânea às compensações tributárias de modo a impedir a incidência das multas sobre os valores compensados? E que daí é o que a gente sempre julga. Teve essa questãozinha inicial das datas, né? Porque a Lei 9.430 fala que você tem 20 dias, né? Que só depois de 20 dias que vai se considerar o início da fiscalização. E do resto é o assunto que a gente já conhece, que eu li na emenda. Ficou okay, claro ou não? Para mim está claro. Só estou procurando uma redação aqui. Só um minutinho. Thaís. Oi. Quando ele apresentou a DECOMP, ele já tinha sido intimado do início da fiscalização? Não, porque estava dentro desse prazo de 20 dias. Mas tinha sido intimado. Tinha recebido a intimação. Sim, senão não estaria dentro do prazo de 20 dias. Isso. Acho que ele tinha.
Se a gente mal estava no prazo de 20 dias. Né? Ele tinha recebido, mas não tinha passado o prazo de 20 dias do artigo 47 da Lei 9.430. Então, considera-se que ele não perdeu a espontaneidade. Vamos para o voto, então. Compensação, essa matéria está sendo resolvida no empate lá na Câmara Superior. Sempre foi, né? Mas agora o empate para o outro lado. Como vota, Pedro? Presidente, eu vou abrir divergência, que eu entendo que o contribuinte não estava sob espontaneidade e caberia a cobrança da multa de mora nesse caso aí. Ok, mas com relação a seu fundamento é esse, por conta da não espontaneidade. Tá, porque o voto da Thaís vai na compensação. A compensação, para mim, não se equipara a pagamento também. Cíntia? Não, Cíntia não, aí a Maísa, desculpa, Maísa. Voto da Thaís. Eu acompanho a relatora. Ok, o Silvio Renan? Com a divergência. Cíntia? Eu, recentemente, já votei no mesmo sentido como relator, eu acompanho integralmente Ok, Lara? Eu acompanho a relatora. Ok. Renata? Acompanho integralmente a relatora. Eu vou acompanhar a divergência, então aqui ficou por maioria de votos. Acordo do colegiado por maioria de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a multa moratória da cobrança perpetrada pela fiscalização. Vencidos os conselheiros Pedro Souza Bispo, Silvio Renan do Nascimento Almeida e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ok. 60. Eu estava procurando aqui a redação, como é que eu ia escrever, né? Mas, por maioria, sem precisar de voto vencedor, melhor. Vamos então para o item 62 da pauta, também é da M. Dias Branco e também da Thaís. Thaís? Ô, presidente, você disse que essa matéria da compensação mudou o entendimento na Câmara Superior? Era um entendimento, mudou agora? Não é o entendimento. O entendimento continua o mesmo, só que a decisão virou. Que era voto de qualidade pró-fazenda. Agora é empate pró-contribuinte. Mas sempre foi 4-4 lá na Câmara. Mesmo a época que o Dentes, que votava em alguns casos com a Fazenda, esse caso ele sempre votou com o contribuinte, inclusive tem votos do Dentes nesse sentido. Mas sempre lá foi empatado. Mas agora, já desde o ano passado, desde quando começou o voto de qualidade pró-contribuinte, esse empate está dando provimento, reconhecendo a compensação como denúncia espontânea. Mas lá o entendimento não mudou, só o colegiado, né? A decisão do colegiado mudou. Eu entendi, em função dessa nova... Eu entendi. Eu voto nesse sentido, porque eu considero extinção do crédito, lei de extinção do crédito. Não, claro, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E assim, só porque a gente está falando de Câmara Superior, e isso é a terceira turma da Câmara Superior, viu, Lara? Porque na primeira turma, isso variou um pouco, tá? Tem algumas decisões recentes por maioria dando, mas também por uma questão de composição mudou. Então é um negócio que está um pouco flutuante ainda. Quando eu falo Câmara Superior, eu estou falando da nossa aqui, então... Que esses assuntos de PAF, né, de processamento... geral. Julga, né? Isso. Agora também, lá na primeira sessão, também eles vão falar, né? Na turma, eles vão ter que referir a terceira turma também, que a gente está julgando imposto de renda também. Ok, tá claro. Foi por maioria. Agora, os 62, tá aí, você tem a palavra. Agora, era para ser igual, mas é diferente. Porque esse daqui... a gente pode
E direto ao voto, presidente. O recurso é tempestivo, eu estou passando a análise do mérito. Conforme se depreende do relato acima, a contribuinte nunca discutiu o mérito da autuação fiscal, contribuição relativa à prestação de serviços técnicos prestados por empresas domiciliadas no exterior. Ao contrário, uma vez intimada sobre o início da fiscalização, aqueceu com a falta do pagamento apontado, providenciando-o com acréscimo de juros e multa de mora, nos termos do artigo 61 da Lei 9.430. A própria fiscalização, quando da lavratura do auto, apontou a ocorrência de tal pagamento. Assim, a discussão cinge-se à possibilidade de lavratura do auto, com os consectários legais, mesmo tendo a contribuinte, antes disso, providenciado o recolhimento citado. Vejamos. Tá? Então, aqui não é nem a multa de mora, ele recolheu com a multa de mora. Ele está brigando porque foi feito o auto. Tá? Então, estou colocando aqui o artigo 138 do CTN, que no parágrafo único diz que não se considera espontânea denúncia apresentada após o início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Percebemos pelo teor do texto que a denúncia espontânea tem como intuito redimir o sujeito passivo da responsabilidade pela infração, pois essa é reparada espontaneamente, tá? Ou seja, frente ao arrependimento eficaz, não lhe será imputada penalidade alguma. Para o aperfeiçoamento da espontaneidade, o CTN estabeleceu requisitos, tá? O primeiro diz respeito ao tempo do ato, que deve ser anterior a qualquer procedimento de fiscalização, tá? E é com relação a esse que a gente vai tratar aqui nessa controvérsia, tá? Sobre o momento em que se considera iniciado o procedimento administrativo, o artigo 7º do 70235 dispõe que é com o primeiro ato de ofício praticado pelo servidor competente, né? Pois bem, no caso concreto, o início do procedimento fiscal ocorreu em 15 de 2 de 2007, enquanto o recolhimento foi promovido em 25 de 4 de 2007, nesse valor. E nessa mesma data foi retificada a DCTF, fazer constar os débitos. E o auto de infração foi lavrado em 11 de 5 de 2007. É certo, portanto, que não existe espontaneidade em caso, pois o pagamento via DARF efetuado pelo contribuinte se deu posteriormente ao início da fiscalização. E sendo assim, correto o procedimento de lavratura do auto, com respectiva multa, pelo não pagamento do tributo, de acordo com a mansa jurisprudência deste conselho, tá? Eu procurei isso porque causa espécie, assim, né? Porque foi pago, tá lá com a multa, mas mesmo assim, toda a jurisprudência no CARF diz que é possível a lavratura do auto, né? Afinal, não havia espontaneidade. Estou aí juntando as emendas para vocês, tá? No que se refere às declarações certificadoras mencionadas pelo contribuinte, verifica-se que elas foram apresentadas após o início do procedimento fiscal, que ocorreu com a ciência da intimação. Nesse sentido, cabe trazer a colação à súmula número 33 do CARF, de aplicação obrigatória, que diz: a declaração entregue após o início de procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Assim, concluo que os recolhimentos efetuados após o início do procedimento fiscal não são hábeis para caracterizar a denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento do tributo acompanhado de multa de ofício e dos juros de mora. Contudo, os tributos e os acréscimos legais recolhidos sob ação fiscal, relativos à exigência contida no auto de infração, devem ser aproveitados para a quitação parcial do crédito tributário lançado. Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela própria autoridade fiscal, resta claro que há pagamento, ainda que parcial, já que foi recolhido no montante de 20%, a multa no montante de 20% do principal, e não 75%, que é a multa de ofício, né? Do crédito tributário discutido, devidamente comprovado nos autos. Portanto, o crédito tributário encontra-se parcialmente extinto, com fulcro no artigo 156.1 do Código Tributário Nacional, sendo necessário o cancelamento de sua cobrança perpetrada nesse processo administrativo. Não parece o caso de, nesse momento, de efetuar o cancelamento da cobrança, dando provimento parcial ao recurso, haja vista que a argumentação e o pedido da contribuinte em sua defesa foi no sentido de ser declarada a improcedência do auto de infração, que, no seu entender, não poderia ter sido lavrado.
Não é essa, todavia, a solução que deve prevalecer, conforme amplamente tratado a Iures. Dispositivo. Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Todavia, os tributos e acréscimos legais recolhidos sob procedimento fiscal, relativos à exigência contida no auto de infração, devem ser aproveitados para a quitação parcial do crédito tributário lançado no momento da liquidação. É como voto, presidente. E, para facilitar o colegiado, é como todo mundo vota, tá? Assim, é assim que se faz. Não achei nada em sentido contrário. Só uma sugestão. Esse último trecho aí de aproveitamento do que já foi pago seria necessário, porque automaticamente o auditor já faz a imputação, né? Quando ele eu quis falar. Liquidar assim, para ficar claro, mas se vocês acharem que não. Porque está no voto também, né? Logo acima. Se vocês acharem que não precisa ter no dispositivo, eu tiro. Eu acho melhor, que já está no voto. Não precisa de estar no dispositivo. Então fica, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Thaís. Então, Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Maísa? Com a relatora. Silvio, Renan? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Lara? Com a relatora. Renata? Acompanho a relatora. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Isso foi o M. Dias Branco, 62. Agora vamos para o 65, Companhia Municipal de Energia e Iluminação da Maísa. Tem a palavra, Maísa. Bom, presidente, aqui é um caso de não conhecimento, eu vou direto ao voto, porque o que o contribuinte alegou foi simplesmente a violação ao artigo 156A da Constituição Federal. No caso, não tem relação com a lide. Aqui o processo era um pedido de compensação de crédito de COFINS e o indeferimento foi porque o DARF discriminado no PERDECOMP não foi localizado no sistema da Receita Federal. Na manifestação de conformidade, ela até chegou a alegar, falando dessa questão do DARF, desenvolver alguma questão relacionada ao DARF, mas no recurso voluntário ela fala que ela é uma entidade imune e anexa documentos e decisão do Supremo falando que como uma entidade imune. Então, eu não estou conhecendo, porque a gente não enfim, eu teria que analisar algo relacionado ao despacho decisório e a lide instaurada pela manifestação de conformidade. Então, eu coloco aqui, a lide foi devidamente instaurada pela defesa própria, apresentada pelo sujeito passivo e deferida pela decisão de primeira instância. Contudo, em sede recursal, o sujeito passivo não enfrenta as razões trazidas pela decisão recorrida, invocando matéria que nada se relaciona com o presente processo, imunidade, sem fazer qualquer correspondência com o crédito pleiteado no pedido de compensação de COFINS não cumulativo. Então, eu voto por não conhecer do recurso voluntário, presidente. É isso. Ok, não conhecimento. Pedro? Eu acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Cíntia? Lara? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Na sequência, 66, Damasco, material elétrico hidráulico. Silvio, Renan? Bom, aqui eu trago para o colegiado uma proposta de diligência. Esse processo eu achei até que tinha sustentação oral, teve até audiência, mas não fez não, né? Mas, enfim, é mais explicando um pouco os detalhes do processo, porque tem várias questões relacionadas, vou tentar resumir para explicar o que decidi pela realização de diligência, tá? Então, o crédito em si é de fim social, é uma declaração de compensação de crédito reconhecido judicialmente, tá? Decisão transitada em julgado. O contribuinte solicitou judicialmente diferenças de alíquota de fim social em virtude de declaração de inconstitucionalidade das majorações do fim social. Ele obteve sucesso na via judicial, apresentou o pedido de habilitação
e passou a utilizar esse crédito por meio de declaração de compensação. E aí vem os detalhes desse processo. O que tem de detalhe? O ponto 1, o crédito ele pertence, na verdade, à Fermasa, que seria outra empresa que foi incorporada pela hora recorrente. Esse é um ponto. Outro ponto é que no próprio pedido de habilitação, depois de ser deferido, houve as solicitações por parte da Receita Federal, o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos que sustentariam o montante do crédito apurado. E lá nesse processo foi emitido esse parecer, que Judicecat 285 de 2007. E nesse parecer foi constatado que o contribuinte não apresentou a documentação contábil que embasaria esse crédito deferido na via judicial. E nesse mesmo parecer, o auditor fiscal destacou o seguinte: ainda que se considere a necessidade da apresentação desses documentos contábeis, o contribuinte teria somente o direito a um crédito de pouco mais de R$23 mil, que é bem diferente dos mais de 6 milhões que o contribuinte alega possuir. Então, a gente percebe que existe um parecer anterior, não é desse processo administrativo, tá? Em outro processo administrativo que teria feito a apuração desse crédito. E o que acontece agora nesse processo administrativo já da incorporadora? Nesse processo, o contribuinte tenta utilizar o crédito por meio da declaração de compensação e é emitido um despacho decisório nos seguintes moldes. O auditor fiscal vai destacar, olha, já existe um parecer desse crédito e o contribuinte não apresentou a documentação contábil. E indefere a compensação do contribuinte. E aí o processo vai complicar mais um pouco. Por que vai complicar mais um pouco? O contribuinte entra com um novo processo judicial, um agravo, solicitando justamente que seja dado provimento para que o cálculo do crédito seja realizado somente com os documentos que ele possui, que são os DARFs, cópia de IPJ, etc. E ele tem o provimento na via judicial. Quando chega esse processo ao CARF, o que acontece? A primeira diligência ainda devolve para a unidade de origem para fazer o cálculo e relatório conclusivo sobre o crédito. E o contribuinte já não havia apresentado a documentação contábil e diz, olha, eu não tenho a documentação contábil, isso conta com mais de 5 anos. Então, o processo volta para o CARF. Ele é pautado novamente para julgamento, salvo engano, pelo conselheiro Diego, em janeiro de 2016, e o processo é novamente objeto de uma nova resolução. E essa resolução agora é para quê? Essa nova decisão desse processo, desse agravo, que trata de utilizar os DARFs, ou seja, é do meio de apuração do crédito, ele ainda não havia sido transitado em julgado no STJ. Então, fica o processo sobrestado até o trânsito em julgado. E o processo agora tem o trânsito em julgado do STJ e volta novamente para julgamento pelo CARF. Eu espero que esteja dando para acompanhar. Então, o que acontece? A gente tem como motivação do indeferimento do crédito, em síntese, a não apresentação dos documentos contábeis. E nesse parecer, o auditor fiscal fala, ainda que se desconsidere a necessidade desses documentos, o valor do crédito seria bem inferior, R$ 23.727,91. Só que esse motivo da exigência dos da exigência da documentação contábil foi afastado pelo STJ. Eu trago a transcrição do decidido ao final da folha. Não aparece o número da folha para mim aqui. Está abaixo de uma planilha que eu copiei, gente. Não aparece. No resto, 1.575.024 Pará. O que o STJ disse no trânsito em julgado? Cumpre anotar que o acordo recorrido autoriza a utilização dos DARF ou de outros meios, a exemplo das cópias da DIPJ, como forma de dar andamento ao processo administrativo, superando os documentos exigidos na fase correlata, mas não impõe o sucesso da pretensão administrativa ao contribuinte, a qual ainda estará restrita à competência exclusiva do fisco, que, caso entenda pela impossibilidade total ou parcial do seu acolhimento, deve fazê-lo de forma motivada, oportunizando o devido contraditório. Então, um dos motivos, que seria a falta da apresentação da documentação contábil, restou afastada pelo STJ, decisão transitada em julgado, e restaria, então, calcular
o montante desse crédito. E é justamente nesse sentido que eu faço essa proposta de diligência, como estão os itens da proposta que estão ao final da resolução. Eu digo, vale destacar, aliás, vou ler primeiro o parágrafo anterior. Por este motivo, que dada a ausência dos cálculos de ambas as partes, ou seja, o processo foi muito mais focado na ausência dos documentos contábeis do que no cálculo em si. Então, dada a ausência desses cálculos, neste processo administrativo, entendo que deve os autos retornar à unidade de origem para que a autoridade fiscal possa, utilizando-se dos documentos disponíveis nos termos das decisões judiciais, elaborar a planilha de cálculo do crédito. Pode destacar que, no presente caso, o despacho decisório, ao fundamentar sua decisão nos termos do parecer 285 de 2007, admite a conclusão subsidiária do direito ao crédito em valor menor do que o solicitado, utilizando os documentos juntados aos autos. Entretanto, tendo em vista a ausência dos cálculos nesse processo administrativo, deverão os autos retornar à unidade de origem para, primeiro, juntar já esse cálculo que foi elaborado junto com esse parecer, que não está nesse processo, ele só está juntado no processo de aplicação. Eu peço ainda que a autoridade fiscal elabore um novo cálculo, observando o que foi decidido na via judicial, todos os índices de correção expurgos, que foram decididos na via judicial, elabore um relatório conclusivo demonstrando o direito creditório reconhecido com base nos dados e demais documentos disponíveis nos termos da decisão do STJ, no RESP 1757024, facultar recorrente o prazo de 30 dias e retornar o processo ao CAF. Essa é a minha proposta. Ok, Renan, obrigado. Renan, a gente falou isso no início, a sua voz ela vai e volta, o volume aumenta, o volume reduz, quando você dá uma afastadinha. Quando ele vira, eu acho que ele vira o rosto, aí deve ficar longe do... Talvez com o microfone isso se resolveria, Renan. Acho que ficaria muito melhor, porque está oscilando muito, você vai ver depois na gravação. Às vezes fica muito baixinha e às vezes o volume aumenta bastante. Mas entendemos bem. Acho que quando ele olha para a tela, desvia um pouco do microfone. Eu vou tentar resolver isso. Acho que com o fone e o microfone... Eu até usava o fone de ouvido, só que simplesmente a gravação do OBS não está mais funcionando com ele. Eu não sei porquê. É por isso que eu abandonei. Mas vou tentar de novo. Beleza. Ok, então, proposta de resolução. Pedro, como vota? Eu acompanho o relator. Maísa? Renan, a minha preocupação aqui é porque eu às vezes também já pedi diligência e aí quando volta, acaba voltando um novo trabalho fiscal. A minha preocupação é se, eu até vi aqui que você colocou no seu, como uma ideia subsidiária aqui, se talvez essa proposta subsidiária ela não seja mais interessante, porque aí já resolve o processo, se tiver que começar alguma coisa de novo, que comece. Porque se a fiscalização vai refazer os cálculos, um novo cálculo, conforme a decisão, com esse relatório conclusivo, a minha preocupação é se não vai instaurar, eventualmente, um novo contencioso aqui. E aí, no final das contas, você teria que fazer depois, quando voltar, uma decisão falando, vai ter que voltar para começar tudo de novo, porque aí a DRJ não vai ter analisado, né? Mas isso você vai apreciar lá, né? No segundo momento, quando voltar aqui, né? Mas minha preocupação é exatamente essa volta, porque o que a gente já poderia agora já falar, olha, o motivo do despacho decisório, já vamos começar do zero. Vai começar agora analisando essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, entendeu? Entendi, mas aí não é a diligência, você está sugerindo para ele não ir na diligência e votar, mas a proposta dele inicial foi a diligência. Só para esclarecimento, presidente, o que a Maísa está se referindo é o que tem em vermelho, que seria o meu voto caso a proposta seja rejeitada. Sim, porque por isso eu fiquei preocupada de, eventualmente, a gente converter em diligência, ir para a autoridade de origem, voltar para cá. Quando chegar aqui, tiver outras questões de cálculo, e aí a gente falar, então vai ter que voltar para a autoridade de origem para abrir para nova, tudo de novo, né? Para começar tudo de novo. Só para esclarecer por que eu optei pela diligência e não pelo provimento parcial, que seria o subsidiário. Porque já existe, nesse parecer, como eu disse, um montante de crédito apurado pela autoridade fiscal. Então, esse seria já um motivo subsidiário desde a unidade de origem.
Então, se esse já era um motivo do ato administrativo desde o início, não seria o caso de afastar por completo a motivação do auto e reiniciar o processo. Por quê? Porque esse cálculo já existe. Eu só digo que ele não está juntado aqui, mas que o cálculo existe e trago até o valor de pouco mais de 23 mil. Por isso que eu optei de início a diligência. Se isso eventualmente acontecer, mas de voltar ao novo trabalho, eu acho que eu não teria dúvidas em simplesmente aí voltar para um provimento e recomeçar todo o processo. Não, tá? Beleza. Tá, com esse esclarecimento eu vou acompanhar, presidente. Ok. Cíntia? Lara? Acompanho, presidente. Ok, Renata? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também com o relator, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso de diligência nos termos do voto do relator. Vamos agora para o item 67, gráfica e editora Assis Almeida, relatoria da conselheira Maísa. Tem a palavra, Maísa. Então, presidente, essa intempestividade é o... Qual que é o gráfico, né? Eu vou direto lá embaixo. O sujeito passivo foi intimado em 8/7/2015, após o transcurso do prazo de 15 dias daquele do envio da intimação para a Caixa Postal, que foi realizado no dia 23/6/2015. Eu coloco aí para vocês o termo, que ele foi intimado do acordo da intimação, do acórdão de primeira instância. A ciência eletrônica foi realizada por decurso de prazo, foi realizada nos termos da lei, né, do decreto 7235. Então, a impugnação que foi apresentada no dia 1/9/2015, ela estava intempestiva, porque, considerando, aqui eu coloco para vocês, o prazo seria 7/8/2015. Aí, aqui eu só estou colocando algumas questões a mais, porque o contribuinte apresentou uma preliminar no recurso voluntário de tempestividade, então eu estou enfrentando aqui algumas das questões que ele fala. Então, a recorrente apenas abriu os documentos enviados na sua caixa postal em 27/8/2015, após o transcurso do prazo de 15 dias. Com isso, comprova-se que a ciência por decurso de prazo ocorreu validamente no dia 8/7/2015. Porque ele busca falar que, a partir do momento que ele teve a intimação, não tem dúvida quanto à validade da intimação, até o próprio sujeito passivo apresentou lá, ele fala que a Caixa Postal fala que tem mensagens importantes, e que isso daí prejudicou ele, porque ele tinha que saber que aquilo lá era importante para ele. Então, eu só estou enfrentando isso daqui, falando que a necessidade, que ele fez a opção pelo domicílio eletrônico, que a questão levantada quanto às mensagens marcadas importantes não afastam o fato de que a mensagem, quanto à intimação da decisão, foi regularmente disponibilizada no Caixa Postal, com decurso de prazo. Então, enfim, ficou um voto mais longo, porque eu tive que ficar enfrentando tudo que o contribuinte foi falando sobre a questão da intimação, mas eu acho que para o colégio, eu não sei se tem necessidade de eu ler aqui essa questão não se mostra relevante a forma como a Receita classifica as mensagens entendidas como importantes no ECAC, ou mesmo o fato da empresa ser uma empresa de pequeno porte. A lei não assegura tratamento diferenciado dos contribuintes, sendo que todas as mensagens enviadas ao caixa postal do sujeito passivo devem ser por ele aberta para que ele possa avaliar a sua importância para a sua atividade. Então, a Receita, em qualquer momento, orienta a conduta do sujeito passivo no sentido de que somente abrir mensagens assinaladas como importante, porque a importante é aquela que, se ele não lê a importante, ele não consegue abrir o resto. É aquela questão. É isso que eu quis desenvolver aqui, então eu afastei. Então, eu não estou conhecendo o recurso voluntário por intempestivo, presidente. Ok, e é intempestivo por muito, né? Por muito. Perfeito. Tanto que eles fizeram essa preliminar de tempestividade, que ficou bem longo, se vocês olharem no recurso deles, eles colocaram bastante coisa. Tá certo, ok. Pedro, não conhecimento por intempestivo. Como voto? Acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Cíntia? Lara? Acompanho. Renata?
Acompanho a relatora. Thaís? Com a relatora. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos e não conhecer o recurso voluntário. Próximo, 68, Rio Branco, Comércio e Indústria de Papéis, relatoria da Maísa também. Tem a palavra, Maísa. Qual que é o Rio Branco aí? É o 2014-35, né? 2014-35. Lembrar aqui. Qual dos dois processos? Tem aqui escrito Rio Branco intempestivo ou Rio Branco? É o outro, é o que não intempestivo. É o 2014-35. Então, aqui é um auto de infração de PIS importação e COFINS importação, na importação de papel CUSH, que é objeto dessa DI que eu coloquei aí no relatório para vocês. Eu vou ler no voto, basicamente a aplicação de súmula. Preliminarmente, então, é tempestivo recurso voluntário, preliminarmente sustenta o sujeito passivo que o fato da exigibilidade do crédito está suspenso por antecipação de tutela, impediria o lançamento, a lavratura do auto de infração preventivo de decadência. Então, aqui eu aplico a súmula CARF 48, que é a suspensão da exigibilidade por força de medida judicial, não impede a lavratura do auto de infração. No mérito, a recorrente pretende que seja analisada a matéria que se encontra em discussão lá na ação, interposta pela Associação Nacional de Distribuidores de Papel, no qual é associada. Com efeito, a recorrente reitera a discussão em torno da validade da redução das alíquotas de PIS, COFINS e importação, já objeto de sentença judicial ainda não transitado julgado, vez que pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela União. Contudo, identifica-se a ausência de interesse processual da recorrente em discutir essa matéria na presente seara administrativa, vez que já se encontra sob apreciação judicial. Uma vez que a mesma matéria já foi objeto de decisão judicial, que atinge a esfera dos direitos da recorrente, pendente de análise do recurso de apelação, não cabe sua reapreciação nessa seara administrativa, face à concomitância com a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes sobre a mesma matéria. Então, nesse sentido que se entende cabível, o reconhecimento da renúncia na forma da súmula CARF 1. E aqui é importante salientar que não existe qualquer razão trazida pela recorrente para afastar a concomitância reconhecida pela decisão recorrida. A recorrente apenas reitera a discussão quanto à aparente possibilidade de gozar de alíquotas reduzidas de PIS e COFINS e importação, consoante já discutido e reconhecido na instância judicial. Contudo, faz a concomitância se a matéria não cabe ser aqui conhecida, tal como reconhecido pela decisão recorrida. Então, eu voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, presidente. Ok. Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Renan? Com a relatora. Cíntia? Relatora. Lara? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Thaís? Acompanho. E eu também acompanho, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte o recurso voluntário e na parte conhecida, negar em provimento. Ok. Esse foi o item 68, né? Só um pouquinho, gente. Presidente, vou me ausentar 2 minutinhos aqui para um toalete rápido. Ok, só falta um processo, tá lá. Né? Então vou ficar. Espera, aguarda. Dá para aguentar. Brasal Caminhões, é o item 69, Brasal Caminhões Limitada, relatoria Renata. Renata, você tem a palavra para o último processo da manhã. O processo é simples também, aplicação de súmula, por isso peço permissão diretamente para ir direto ao voto, até porque eu sempre faço aquela introdução, o relatório, querendo ou não, está aqui incluso. Trata-se, então, de pedido de restituição de crédito PIS relativos a pagamentos indevidos efetuados entre os meses de novembro do ano do calendário de 1995 e março do ano de 96, que somados dariam um valor de R$ 22.228,38 e atualizados até
2001, no valor de R$ 50.685,58. O crédito declarado pela contribuinte refere-se à ADIM 1417 do Distrito Federal, na qual se discute a exigibilidade do PIS com base na MP 1212/95, convertida na Lei 9715, tendo sido declarada a inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo da exação conferido pela parte final do artigo 18 da 9715. De acordo com o acordo proferido, a cobrança deveria respeitar o prazo condicional de 90 dias, a partir da publicação da primeira medida provisória, aplicando, portanto, aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de março de 96. De acordo com o despacho decisório, a fiscalização reconhece que é possível direito à restituição somente no tocante à diferença entre o valor recolhido com base na MP 1212/95 e o devido segundo a Lei Complementar 770. Porém, considerou intempestivo o pedido de restituição, já que decorrido o prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido, conforme artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional. Aí, em manifestação de inconformidade, o contribuinte alega em síntese que seu pedido de restituição é tempestivo, uma vez que é apresentado em 8 de novembro de 2001, e atinge os pagamentos indevidos no período anterior a 10 anos, e, portanto, dentro do lapso temporal, encontram-se os pagamentos efetuados nos anos de 95 e 96, não existindo, portanto, a alegada prescrição. Colaciona a jurisprudência dos tribunais superiores e do CAF a respeito do tema e pede, portanto, o deferimento da restituição dos valores pleiteados. Pessoal, só um minutinho, pedir para só fechar os microfones, está dando uma interferência aqui. Obrigada. A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por maioria, argumentando que o precedente do STF, que trata sobre o tema, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 4º, segunda parte da Lei Complementar 118, considera-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente as ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Não se aplica, portanto, aos pedidos administrativos de restituição ou compensação para os quais se deve aplicar o prazo de 5 anos, de acordo com o entendimento do despacho decisório. Recorrente, portanto, é recurso voluntário, pugna, 1, pelo reconhecimento da tempestividade do seu pedido de restituição administrativa, tendo em vista a inexistência de prescrição, de acordo com falta de documentação de jurisprudência e do próprio CAF, e que seja reconhecida a tempestividade do pedido com retorno dos autos à DRF para análise do pedido do direito creditório. Então, aqui, o centro da controvérsia é sobre a tempestividade do pedido de restituição administrativa apresentado pelo contribuinte, diante do pagamento indevido de PIS, se aplica aqui o prazo de 5 ou 10 anos a contar do pagamento devido. Sem maiores delongas, é de notório conhecimento que a Lei Complementar 118, no tocante à contagem do prazo prescricional para restituição de indébitos de tributos lançados por homologação e novo ordenamento jurídico, e durante muito tempo existiu grande debate sobre o termo inicial de aplicação daquele prazo quinquenal de prescrição ao invés do decimal. O STF, em sede de repercussão geral, estabeleceu que para as ações ajuizadas até 9 de 6 de 2005, deve ser aplicado o prazo decimal e, a partir de então, o prazo quinquenal. Quanto ao pedido administrativo de restituição, a lógica é a mesma, e o tema encontra-se simulado com efeito vinculante nos termos do artigo 75, parágrafo 2º do RICAF, conforme súmula carta 91, que é o pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005. No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos contado do fato gerador. Portanto, se o pedido de prescrição administrativa apresentado pelo contribuinte se deu em data anterior a 9 de junho de 2005, o prazo prescricional que a ele deve ser aplicado é o de 10 anos a contar do pagamento devido. No presente estudo, protocolizado o pedido de restituição administrativa se deu em 8 de novembro de 2001, antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118. E os pagamentos indevidos em questão se deram nos meses de novembro de 95 e março de 96. Portanto, dentro do prazo de 10 anos, sendo certo que tal pedido poderia abarcar os indébitos realizados até 8 de novembro de 91. Vê-se dessa forma que, diferente do que entendeu a DRF e a DRJ, não ocorreu a prescrição da pretensão da restituição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente, razão pela qual o pedido realizado pelo contribuinte deve novamente ser analisado pela DRF mediante novo despacho decisório.
Então, dou provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade do pedido de restituição e determinar o retorno dos autos à DRF para análise do direito creditório pleiteado. É como voto, presidente. Ok, Renato, só que seria ter provimento parcial, né? Tá. Mas aqui o contribuinte está pedindo exatamente o retorno do processo à DRF. Ele não está pedindo para reconhecer tudo? Não. Ele pede para voltar. Ou, caso entenda, para analisar, tudo bem, parcial. Ou caso entenda, é isso. Eu estava falando isso porque desculpa. Eu estava falando isso porque tem no voto da Renata dizendo o contribuinte pede reconhecimento da não ocorrência da prescrição, e o retorno. Eu imaginei que era só esse o pedido, mas não, ele pede o crédito também, né? Eu sou mais conservador nesse ponto. É melhor mesmo. Não tem problema algum, já troquei. Então, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a tempestividade e o retorno para análise do direito creditório. Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Maísa? Com a relatora. Silvio Renan? Com a relatora. Cíntia? Lara? A relatora. Thaís? Acompanha, tá muda, mas acompanha. Acompanha. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade do pedido de restituição e determinar o retorno dos autos à DRF para análise do crédito pleiteado. E com isso encerramos a nossa pauta de julgamento da manhã do dia 24 de março de 2021. Peço apoio para encerrar a gravação da manhã.